Bom, aqui estamos en otro encuentro de Argentina Traducida con la doctora Fernanda Castellano. Como se sabe, já tínhamos conversado com Christian da outra vez acerca do projeto de reforma da educação que tirava o espanhol da currícula de oferta obrigatória das escolas e também tínhamos falado um pouco do papel que tiveram as embaixadas de França, de Itália e de Alemanha no processo, mas muitas coisas ficaram sem ser ditas, porque, claro, desconhecíamos e agora estamos falando com a doutora, que é realmente uma verdadeira professora de professores, formadora de professores, autora de materiais de livro, doutora, professora universitária, e que vai nos esclarecer. Doutora, tudo bem? Tudo bem, Ramiro? Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui falando com você e as pessoas que assistem a sua transmissão. Não, muito obrigado da nossa parte, realmente, pela sua gentileza e a sua generosidade. Professora, o que aconteceu ultimamente neste projeto, nesta oportunidade que tinha de voltar ao que era o ensino de espanhol, como era em 2005, né? Ramiro, pois é uma oportunidade desperdiçada, né? Mas isso vai nos ensinando como é que são os trâmites políticos aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de educação. Infelizmente, os interesses privados, os interesses de determinados setores têm se sobressaído em detrimento ao que de fato seria uma educação de qualidade, que produzisse cidadãos críticos, que melhorasse a qualidade do ensino público, principalmente no nosso país, né? Os interesses, a gente viu isso também na lei de 2005, né? Não é só de agora, de maneira geral, os interesses privatistas, os interesses de determinados setores têm se sobrepor aos interesses populares por uma educação emancipadora e transformadora, né, nos termos de Paulo Freire. O que a gente viu foi que, em 2005, a gente teve uma aprovação de uma lei que também foi controversa, né? Justamente minha tese de doutorado foi sobre a Lei 11.161 de 2005, que tinha sido um projeto de lei apresentado em 2000 e que tinha tramitado com percalços no Congresso Nacional até que foi aprovada. Era uma lei frágil, a gente dizia isso já, porque instituía um modelo de ensino de espanhol dentro do ensino médio que não existe no sistema brasileiro, que era aquela coisa da oferta obrigatória com matrícula optativa. Esse era um modelo que foi encontrado para não ser inconstitucional a lei, né? Porque a Lei de Diretriz de Base da Educação, instituída depois da Constituição Brasileira, a Lei de Diretriz de Base de 96, já colocava uma língua estrangeira como obrigatória de escolha da comunidade escolar a depender das condições da instituição. Então, abria-se um leque de opções. Em geral, era o inglês essa língua obrigatória. A Lei do Espanhol de 2005 teve que dar um rodeio para que fosse aprovada sem ser declarada inconstitucional. Então, se encontrou esse oferta obrigatória e matrícula optativa. O que, na prática, conhecendo o sistema brasileiro, o financiamento do sistema brasileiro, não se concretizou, né? Muitos estados não implementaram totalmente a lei, havia um problema em que os estados precisavam fazer concurso público e, no fim das contas, os professores não obrigatoriamente teriam aulas atribuídas. Isso é um problema burocrático importante, né, que acabou prejudicando a implementação dessa lei. Então, a gente chegou, apesar dela ter essa lei de 2005, precisava estar implementada em 2010, a gente chegou em 2010 sem sua implementação plena em todos os estados. Mas a gente veio avançando, né? Se criaram cursos de formação de professores, as comunidades de espanhol, como eu chamo, se fortaleceram, as associações de professores também. Então, quando em 2017 apareceu essa lei que reformava a lei de diretriz de base e tirava a obrigatoriedade de oferta do espanhol, revogava, na verdade, né? Revogava a lei de 2005, foi uma grande surpresa para todo mundo, porque a gente já tinha todo um sistema que estava, uma engrenagem, que estava funcionando para o ensino de espanhol, para cumprir essa oferta obrigatória com matrícula optativa. Em outros momentos da história recente, do século XX, aconteceram retiradas de línguas também, né?
E essas línguas, os professores, por conta da existência de uma infraestrutura nas escolas e no sistema, essas línguas permaneceram. O francês é um bom exemplo. O francês saiu da legislação em 1961, mas até os anos 70, fim dos anos 70, até começo dos 80, ainda tinha escola que tinha francês porque tinha ficado professores remanescentes. O espanhol ficou também desse jeito. Depois de 2017, mesmo com a revogação da lei que obrigava a oferta, o espanhol permaneceu. E foi essa comunidade espanhola que permaneceu na escola, as associações de professores que lutaram para que agora, em 2023, quando se apresentou uma reforma dessa lei de 2017, o espanhol voltasse a ser proposto como língua obrigatória. De fato, o Poder Executivo que elaborou o projeto de lei propôs isso, né? Isso é importante a gente dizer. A proposta original de reforma do novo ensino médio, apresentada pelo Ministério da Educação ao Congresso Nacional, pressupunha a obrigatoriedade do espanhol de novo, né? Então, o Poder Executivo escutou esse movimento popular, esse movimento acadêmico, esse movimento docente, né? Quem se negou a escutar foi o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, né? E como diz o refrão, o diabo meteu o rabo, né? Exatamente. Quando Porque, decimos, claro, quando falamos do diabo, estamos falando de interesses mesquinhos que não têm uma visão geopolítica de um Brasil integrado à América Latina. Porque eu acho que você, doutora, fez uma alusão muito interessante a 2005, né? E um pouco também essa lógica de 2005, que era uma lógica um tanto até mercadológica, né? Na ideia de que o espanhol era necessário, que era uma espécie como de segundo desembarco nas Américas dos espanhóis, né? Já tinham desde os 90 estavam presentes com suas empresas multinacionais e eles também queriam, de alguma maneira, chegar com esse ímpeto e viam o espanhol como uma oportunidade de negócios, muitas vezes, e se deu esse embate. E, como muito bem a senhora colocou, faltou a parte pedagógica, faltou a parte que era pensar no aluno, pensar esse outro lado, né? E que educação pública a gente quer no Brasil. essa contradição, Ramiro, entre os interesses da Espanha na América Latina, em particular no Brasil, e o que pode representar o espanhol para o brasileiro, para as brasileiras, é muito forte. Porque, de fato, nessa proposta de lei, né, no projeto de lei de 2000, a argumentação é toda fundamentada na economia. E não é exatamente na economia latino-americana, né? Por mais que apareça na justificação do projeto de lei a união com a América Latina, os países, as nações vizinhas, co-irmãs, né? A gente teve muitos projetos no Brasil que tentaram colocar o espanhol com essa justificativa dos laços com a América Latina, mas no fundo a gente sabe que estavam os interesses do Santander, do Banco Bilbao Vizcaya, BB Corta, A Uber, telefônica. a telefônica, sobretudo, né? Então, esses interesses agiram muito forte. A gente sabe que o lobby da Embaixada Espanhola, no fim dos anos 90 e até a aprovação da lei, foi gigantesco. Então, essa atuação, de fato, sempre existiu. Continua existindo agora. Viu? A Embaixada da Espanha também atuou agora junto a congressistas para tentar que se aprovasse o retorno da oferta do espanhol. Isso porque, depois da aprovação do espanhol, a gente tem no Brasil alguma coisa que chama muito o interesse da máquina produtora de bens culturais espanhola, que são as editoras, né? A gente sabe que o mercado de livros no Brasil, no mundo, está em decadência por conta de como as pessoas têm se comunicado, têm se informado pelo celular, pelo computador, né? Mas a Espanha tem uma indústria editorial bastante forte, né? Tinha nos anos 90, já no começo dos 2000, com a decadência dessa indústria, o Brasil era uma verdadeira mina de ouro, né? Porque a gente tem muitos milhões de estudantes no ensino médio, né? A gente tem mais estudantes no ensino, 80%, 85% mais ou menos dos nossos estudantes no ensino médio estão na rede pública, e a rede pública recebe livros do Programa Nacional de Livros Didáticos. Então, quando as editoras espanholas viram um mercado, quando a Espanha, né, na verdade, viu um mercado
de 8 milhões de livros por ano, isso atrai qualquer lobby diplomático para tentar entrar ali. Eu estou falando só de uma parte, né, do mercado. Então, de fato, o lobby foi muito grande lá atrás, se tentou fazer isso agora de novo, mas o fato é que a argumentação mercadológica cria uma política que não se sustenta. Não se sustenta porque quem vai aprender espanhol, quem precisa ter o desejo despertado para aprender espanhol, é o estudante. E as famílias que são convencidas de que o espanhol é importante para seus filhos e filhas. E a gente não convence as pessoas com esse blá 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 mercadológico. Todo mundo sabe que é a história de que a língua estrangeira abre portas. Abre portas para quem? Para o quê? Né? Isso não é exatamente verdadeiro. Então, o apelo à identidade latino-americana, à emancipação da América em termos culturais, em termos econômicos, isso é o que nos leva a pensar que o espanhol é importante no Brasil. Mas essa é uma política que tem que ser feita de educação e de consciência da população como um todo. E é mais difícil de fazer, lógico. Sim, mas também é mais necessário, principalmente neste mundo emergente, multipolar ou multinodal, como estão chamando, onde as agrupações regionais são mais fortes do que se pensava nos anos 90, que ficou simplesmente na ideia da união política, ficou basicamente numa questão econômica, né? Ficou sendo, estou pensando na experiência do Mercosul, né? Estou pensando e algumas outras experiências que, lamentavelmente, ficaram reduzidas a isso, uma questão de mercado, né? Nesse momento em que a gente está vivendo um certo colapso do capitalismo e, portanto, dessa lógica de mercado, a gente teria, eu acho, né, a gente teria espaço, teria condições de fazer essa reflexão, de levar essa conscientização para as pessoas, porque se a gente pensa em que, neste momento, a gente tem uma parcela imensa da população brasileira, da população latino-americana, sofrendo as mazelas de governos sucessivos, que foram impondo ajustes econômicos, foram impondo políticas de teto fiscal, políticas de ajuste na previdência social, políticas que vão cada vez mais submetendo o povo a situações indignas, né? Falar de mercado, falar de crescimento na carreira, falar de status, é muito, é até desumano, com parcelas da população que estão na pobreza. A gente tem visto na Argentina o que está acontecendo, né? Um colapso dessa lógica que vai empobrecendo a população, vai revoltando também a população, né? Então, sem dúvida, a gente precisa trabalhar a partir de outra lógica para pensar a oferta de línguas, né? Sim, e agora voltando para o trâmite legislativo agora, como que está a questão, né, que coincidências da história que a gente não gostaria de ter, né, mas o relator da lei foi o deputado Mendonça, que foi o ministro de Educação de Temer, que em 2016, há meses de ter assumido depois do golpe contra Dilma, deroga a obrigatoriedade da oferta do espanhol. Agora é o relator e quando recebe o projeto que veio do Poder Executivo, ele tira novamente a obrigatoriedade, deixa o que já estava, aí volta para o Senado e no Senado teve uma atividade muito interessante, né, professora? Foi, foi. Bom, primeiro que não é coincidência, né? Essas coincidências de que justamente ele, Mendonça Filho, que tinha sido o ministro que propôs a medida provisória em 2016, que se converteu em lei em 2017, não é coincidência, né? São esses jogos políticos, esse xadrez que acontece no Congresso Nacional para enfraquecer certos setores do governo, que estão tentando fazer políticas mais emancipatórias, para, de fato, continuar aquela lógica que a gente tinha de imposições e tal. Mas você tem razão. Então, se por um lado o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, retirou aquilo que vinha no projeto original,
no Senado a gente teve um movimento muito interessante. A senadora Dorinha, que é do União Brasil, mas é uma professora, foi uma pessoa que foi a relatora, né, do trâmite no Senado, e foi uma pessoa que acolheu propostas que vieram de diversos senadores, isso é importante dizer também, de retorno da obrigatoriedade do espanhol. Vários senadores propuseram a emenda para voltar à redação do executivo ou alguma coisa semelhante, e ela mesma acrescentou, nesse momento da legislação sobre as línguas, não apenas a obrigatoriedade da oferta do espanhol, mas também a possibilidade de se ofertarem outras línguas estrangeiras, outras línguas adicionais, se as comunidades, se a comunidade escolar, se a região tivesse relações sociais, históricas, com outras línguas, com estados e outras línguas. Isso é alguma coisa que a gente vinha dizendo desde, na verdade, de antes da revogação da lei do espanhol, que era necessário. Havia, com a diversidade que tem o Brasil, com a dimensão que tem o Brasil, com as diferentes relações que existem nos diferentes espaços da nação, era fundamental que a gente voltasse a um princípio democrático que estava na LDB de 96, que era aquele princípio de que a escolha da língua estrangeira era da comunidade escolar de acordo com as condições da instituição. Esse princípio democrático, ferido parcialmente pela Lei de Espanhol de 2005 e totalmente atacado com a Lei de 2017, esse princípio precisava ser retomado, porque não é possível que num país com mais de 200 milhões de habitantes a gente ensine somente uma língua a ser ensinada, ou duas, né? Existem realidades de imigração, existem realidades de imigração recente e imigração histórica. Existe uma diversidade que precisa ser contemplada. Então, a professora Dorinha foi muito sábia quando acolheu essa proposta que vinha de diferentes associações de professores, setores da sociedade e da academia, que diziam que a gente precisava voltar a esse princípio democrático. Então, o texto que veio do Senado para a Câmara foi um texto muito melhorado. O texto do Executivo previa o espanhol, mas o texto do Senado previa a democratização da escolha da língua estrangeira funcionando. Era o texto ideal, era, de fato, o texto ideal. E aí, novamente, Mendonça Filho pega a relatoria na etapa final, depois que o Senado fez tantas emendas, o texto teve que voltar para a Câmara. E aí ele retorna ao texto de 2017, que é muito prejudicial para o que a gente precisa na escola. Não é nem o que a gente quer, porque eu tenho falado isso também. Às vezes parece um corporativismo de quem trabalha com espanhol. Não, tem que ensinar, não é disso que se trata. Né? Não é o que a gente quer, é o que a escola precisa. É que o aluno precisa, né? Porque eu penso no aluno da escola pública. Por isso que acho que tem que prevalecer a soberania do Ministério da Educação nisto e não os interesses de outros países via as embaixadas, né? É uma situação muito complexa. Bom, agora vamos esperar, né? Há uma leve esperança, mas sabemos que, dadas as circunstâncias políticas, vai ser um pouco difícil que não seja promulgada essa lei, né? Exato. A esperança de que ele não sancione é muito baixa, realmente muito pequena, mas eu acho que o que a gente vai ter que fazer agora é continuar um trabalho que a gente abandonou, de certa forma, quando a lei de 2017 foi aprovada, que é o trabalho no Congresso Nacional, no Ministério da Educação, nas instâncias do governo federal. Porque o que aconteceu em 2017? Todos nós da comunidade espanhola no Brasil ficamos muito decepcionados com a revogação da lei, ficamos revoltados e começamos a pensar no nível, principalmente depois da eleição do atual inelegível, em 2018, né, com o governo Bolsonaro, em que não havia diálogo possível, nós, da comunidade espanhola, praticamente abandonamos a tentativa de diálogo com o Ministério da Educação e as instâncias do governo federal. Nós nos voltamos às instâncias municipais e estaduais, por isso a gente teve leis de obrigatoriedade de oferta do espanhol em diversos municípios, em diversos estados, né, do Brasil, que aprovaram leis locais. A gente que trabalha com política linguística, que conhece um pouco o sistema federativo e principalmente o sistema educacional, a gente dizia, olha, essas leis são paliativas.
elas, sem dotação orçamentária, um município não consegue oferecer espanhol. Sem investimento na formação de professores, a gente não consegue garantir a longo prazo a continuidade da oferta do espanhol. E isso tudo tem que vir do governo federal, né? Então, agora que a gente já tem outra conjuntura política, histórica no país, o que vai acontecer é isso, a gente vai ter que voltar a fazer esse trabalho nas instâncias do governo federal, no Ministério da Educação, com muita resiliência, né? Porque o vai e vem das línguas na legislação é uma característica do sistema brasileiro de educação. Mas, no caso do espanhol, a gente tem totais condições de travar essa batalha junto às instâncias do governo federal, porque a gente veio criando expertise, digamos, né, tanto para essa batalha política quanto para a execução da obrigatoriedade. Né? E a gente tem que trabalhar nessa instância agora para isso. Doutora, agradecemos muito sua generosa participação, seu tempo, sua predisposição e, claro, a clareza com a qual você expôs todos estes conceitos que realmente não deixam nenhuma dúvida. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Ramiro, e seguimos juntos, vamos continuar com essa nossa luta pelo espanhol aqui no Brasil, pela democratização, na verdade, da oferta de línguas na escola brasileira. Obrigada pelo convite, obrigada pelo trabalho que você tem feito também difundindo essa questão.